Olá, mulheres, paz seja com todas. Eu sou Gisele Santos e mais uma vez estamos em Pérolas à Mesa. Quero trazer pérolas ao seu coração. E hoje, ainda falando, na série Maternidade, nós vamos falar sobre uma mulher incrível, uma mulher que nos ensina tantas coisas. Joquebede. O seu nome em hebraico significa O Senhor é Glória. Ela é descendente de Levi, nasceu na época em que os israelitas estavam no Egito. Foi esposa de Arão e mãe de Miriam, Arão e Moisés. Seu filho caçula nasceu nas épocas em que Faraó decretara a morte de todas as crianças israelitas do sexo masculino. Ela guardou o filho por quase 3 meses, até que ele ficou muito grande e não tinha mais onde escondê-lo em casa. Joquebede então adquiriu um cesto feito de juncos, o qual calafetou com betume e piche, colocou o menino dentro e levou o cesto à margem do rio Nilo e depositou-o entre as vegetações. A filha do faraó desceu ao rio para banhar-se e encontrou o bebê. Ao perceber que se tratava de um hebreu, ficou com pena dele. Miriam, irmã de Moisés, recebera instrução para vigiar o cesto. Ciente de que acontecia, correu até a princesa e apresentou-lhe Joquebede, a própria mãe do menino, para cuidar dele e amamentá-lo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Essa mulher, durante a vida dela, as condições que para os israelitas eram duras e sem esperança, eles eram oprimidos, sem misericórdia e não tinham nada além do status de escravos. Joquebede tinha 2 filhos pequenos e foi passado, então, um edito ordenando que todos os bebês masculinos fossem mortos logo que nascessem. As pessoas estavam resistindo ao procriar, ao continuar que seus bebês vivessem, sobrevivessem. Mas Joquebede encontra-se agora grávida de um lindo menino. E quando ele nasce, ela então decide manter vivo. E por 3 meses, como lemos na história, tudo ocorreu bem. Mas quando o menino já estava com 3 meses, ela então decide colocá-lo nas mãos de Deus. E fez todo o possível para deixar o seu filho bem. Moisés foi colocado então num cesto para flutuar. E a salvação de Moisés veio por meio de uma princesa. Essa é a providência de Deus. É isso que o Senhor ele faz. É difícil para um pai e para uma mãe deixar o filho ir. É difícil para um pai e para uma mãe entender essa situação, não é verdade? É complicado. Ela esconde o filho por 3 meses. E como não podia mais escondê-lo, não tinha jeito mais, ela o colocou neste cesto. Essa história está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ouvir falar sobre essa história. E quando lemos sobre o nascimento de Moisés, a atitude da mãe Joquebede, podemos pensar que foi uma ação rápida quando ela colocou no cesto e deixou no rio. Mas Joquebede passou 3 longos meses preocupada, pensando em como resolver aquela situação, o que ela poderia fazer para salvar o seu filho. Ela tinha mesmo que deixá-lo ir, mas a situação era controversa, era contrária. E ela sabia que se alguém o apanhasse, ele poderia morrer. Coloque-se no lugar dessa mãe. É só um bebê.
ela não estaria abandonando por vontade própria, mas ela estaria deixando ir algo dela, que sonhou, apesar de já ter outros 2 filhos, que ela sonhou, que ela com certeza, né, no coração dela, ela recebeu aquilo como um presente de Deus, porque a maternidade é um presente de Deus. Quantas vezes ela deve ter acordado no meio da noite para tentar abafar o choro daquele bebê? Quantas vezes, quantas madrugadas, no susto, ela ouvia falar. Talvez ela tivesse deixado o bebê até mais pertinho dela, para que ele não chorasse tanto, porque se alguém ouvisse, ela já corria o risco dessa criança ser pega ali mesmo. Qualquer barulho era motivo, né, dela se preocupar. E a torcida para que não fossem os soldados de Faraó. Depois de tantos dias de ansiedade e medo, Joquebede decide então confiar aquela situação a Deus. E então ela consegue soltar para que Deus pudesse então segurar. Quantas situações nós temos segurado em nossas mãos por não confiar em Deus totalmente. Quanto tempo temos passado sofrendo, enfrentando angústia, medo, preocupação, ansiedade, insônia, por agarrar em algo que Deus quer que soltemos, que Deus quer. E Ele fala, né, conosco neste momento: entrega para mim, deixa na minha mão, coloca na minha mão que eu vou conduzir. E a gente fica segurando, não é verdade? E a gente fica retendo aquilo como se fosse nosso. Nosso, assim, é meu, fui eu que criei, é meu. Mas o Senhor fala: entrega, fui eu que te dei, fui eu que te entreguei. Este filho, antes de ser seu, ele é meu. E a gente fica querendo segurar, não é verdade? Joquebede deu à luz em meio a dor e sofrimento, opressão e cativeiro. E aquela criança tão linda, que fez os seus olhos brilharem como um raio de esperança despontando em seu coração, e era tão forte que ela o escondeu para que não fosse tirado de seus braços. Havia algo diferente naquele bebê e Joquebede podia perceber isso. Moisés só pôde ser o que estava destinado a ser depois que sua mãe teve coragem suficiente para entregá-lo a Deus. Isso também é fé. Isso é confiar em Deus. Existem coisas que estão em nossas mãos agora e que só poderão se tornar aquilo que estão destinadas a ser quando entregamos a Deus. Há mulheres que só poderão ser o que nasceram para ser quando entregarem totalmente a Deus. Há muitas coisas, não é verdade, que nós precisamos entender, que nós precisamos mover para que a mão de Deus possa fazer fluir, para que a mão de Deus continue exercendo o que precisa ser exercido. Como é difícil muitas vezes, não é verdade, a gente entregar isso tudo na mão do Senhor. Como é difícil muitas vezes entregar aquilo que o Senhor, que nós sonhamos, que nós planejamos, que nós sabemos que é o Senhor que nos deu, e de repente nós precisamos entregar, simplesmente entregar. Existem coisas que, enquanto estiverem somente em nossas mãos, não poderão ser um milagre. Se Joquebede não tivesse soltado Moisés, ele não teria vivido o que estava preparado para ele. Nossos filhos precisam viver o propósito de Deus para a vida deles. Deus tem um propósito para eles. Joquebede só queria um filho, mas Deus queria um líder, o libertador da nação de Israel. Joquebede só queria que ele permanecesse vivo, mas Deus queria que ele fosse o libertador e que ele fosse forjado, porque ele precisaria ser forjado para isso. Joquebede só queria protegê-lo. Deus queria lançá-lo.
Enquanto tivermos apenas protegendo nossos filhos, eles não poderão crescer. Mas quando entendemos que eles não são nossos, mas de Deus, eles poderão ser o que nasceram para ser. Porque não somos somente mães de filhos, somos mães de líderes, somos mães de uma descendência geracional de milagres. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus.